Acredito que até enquadre dentro do tema que a gente tem ministrado aí nesses últimos dias. Hoje o tema quem escolhe é você, e o tema foi sugerido, né, por uma pessoa que está sempre conosco nas lives. Não vou falar nomes, né, mas graças a Deus o tema é interessante. Eu vou falar essa noite sobre maldições, maldições hereditárias. E eu creio que Deus tem algo para gerar no nosso coração. Existe aí alguns tabus em relação a algumas coisas, mas uma coisa que é interessante é que Deus é um Deus de liberdade. Amém? Eu sei que é um assunto que não daria muito para falar em 30 minutos, né? Mas que poderia ser utilizado muito mais tempo e abordar muito mais informação. Porém, eu vou tentar aqui resumir ou aplicar realmente aquilo que Deus colocar no meu coração dentro do tempo que a gente tem. Então a gente tem aí até meia-noite e meia, meia-noite e 35 para Deus estar falando conosco aí nesse período. Amém? Então você que está comigo, seja bem-vindo, Vinícius, Mateus, seja bem-vindo. Não saia, fica com a gente até o final, te desafio a ficar conosco até o final. E você poderia sugerir, né, dentro dos meus stories lá, você poderia sugerir um tema para as lives. Então faça isso que em algum momento eu vou estar trazendo a mensagem que você colocar. E como eu disse, né, a gente vai dar início hoje, a gente vai falar sobre o tema maldições. E ontem, né, é até interessante, né, que eu falei que de certa forma dá uma certa sequência, que ontem eu falei a respeito das maldições, que Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição, o bem e o mal. E a decisão é nossa. Seja bem-vindo, Lincoln Brown, meu brother, Deus abençoe. E a gente tem que entender que Deus nos dá escolhas. Deus nos dá a possibilidade de decidir o que nós iremos fazer. Então, ela serve até como início para essa palavra desta noite. Eu não sei como você tem lidado com a sua vida, as circunstâncias que você tem sofrido, as dificuldades. Eu não sei qual é a sua realidade hoje. Só que você também tem autoridade para mudar qualquer circunstância na sua vida. Eu queria abrir e dar início essa palavra em Gênesis 3, 16, 19, que dá início aí a esse processo em relação à queda do homem, né? E aí no versículo 16 diz assim: e a mulher, ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos da gravidez. Com dor você dará à luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele o governará. No 17, a Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado, que não comesse, maldita é a terra por sua causa, em fadigas, você obterá dela sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, e para o pó você voltará. Então aqui, eu sei que muito bem conhecido esse texto, mas aqui dá início a uma maldição que Deus deu ao homem e à mulher, aos seres viventes, vamos dizer assim, baseado no pecado do homem. E essa maldição, ela é eterna assim, até a volta de Jesus, vamos dizer assim. E a Bíblia diz também que através de Adão entrou o pecado no mundo, e através de Jesus, que é o segundo Adão, houve a remissão. Ou seja, nós nascemos na natureza do pecado, então por isso somos malditos, entre aspas, tá? Mas, através de Jesus, nós temos a possibilidade de aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. E aí ele passa a ser o nosso primogênito para a eternidade e termos uma vida com Deus na eternidade em si. Então, o que nós vemos aqui? Que houve um primeiro pecado, e esse pecado ele trouxe uma consequência para toda a humanidade. E depois, lá na frente, nos dias de Jesus, Jesus veio, remeu o povo através do seu sangue, e aí diante disso,
ele nos dá a possibilidade de conquistar uma vida eterna, uma vida na presença de Deus. Então a bênção, na verdade a maldição de início, e a bênção que é a misericórdia de Deus para o futuro. Então o que nós vemos aqui? Que existe sim uma herança, existe sim uma maldição que de alguma forma pode perpetuar em algumas gerações, em algumas situações. Que nem eu falei, pessoal, eu vou tentar ser claro, mas eu sei que eu não consigo me alongar muito. Em Êxodo 20, 5, 6, aí eu vou dar uma pausa aqui. Êxodo 20, 5, 6 diz assim: não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Seja bem-vindo, Bruno. E o que a gente vê aqui? Que a Bíblia está dizendo que existe aí uma consequência, terceira e quarta geração de algo ruim, e que Deus ele abençoa até 1000 gerações por algo bom. A gente vê o exemplo em relação a Davi. Davi pecou, certo? E a Bíblia diz que ele pecou com Betseba, e aí houve consequência na sua família. Então houve guerras, houve várias coisas por conta do seu pecado. Mas também Deus tinha dado uma promessa para Davi que não haveria falta de sucessor como rei, né? E aí veio Salomão, veio os outros filhos, né? Os outros herdeiros, vamos dizer assim. E chegou até um momento onde não havia possibilidade natural de ter um sucessor ao reinado de Davi. Porém, Deus preservou onde teve a divisão das tribos. E mesmo assim Deus permaneceu fiel à sua promessa, que seria a bênção. E aí ele permaneceu até Jesus, que Jesus ele se torna, né, o sumo sacerdote, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o todo-poderoso, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. E sobre ele todas as coisas estão estabelecidas. Então, através da promessa que veio de Davi, Jesus ele é herança, ele é descendência de Davi. Nós vemos o que a palavra do Senhor realmente permanece. E assim como seus filhos, houve guerras, várias situações aí que ocorreram por conta do seu pecado. Aí dentro do tema, né, para não virar um tema de história, nós precisamos entender algumas coisas. A nossa vida tem consequências, todas as nossas ações. Se eu estiver falando muito rápido, pessoal, me avisa, tá? Por favor. As nossas consequências, nossas atitudes têm consequências. A Bíblia diz, e eu citei isso nessa semana, que a nossa língua, ela tem o poder de abençoar e amaldiçoar. Aquilo que sai do nosso coração, ele tem o poder de abençoar ou amaldiçoar. Então, quando nós agimos de forma diante da palavra de Deus, abençoando a nossa família, gerando sobre elas bênção, decretando palavras de vitória, então a gente está gerando bem. Quando a gente está criticando, amaldiçoando, reclamando, acusando, a gente está declarando palavras ruins. Então são maldições e bênçãos que têm saído da nossa boca. E aí nessa situação, o que nós fazemos? A maldição, ela perpetua, né? Ela pode chegar a perpetuar para uma próxima geração? Sim, mas ela não quer dizer que ela vá ficar nessa geração. Por quê? Porque a gente pode estar interrompendo isso através de nós confessando Jesus como nosso Senhor e Salvador. Algo que eu não sei se você vai conseguir assimilar do jeito que eu vou dizer, mas aí eu compreendi de uma forma. Existe uma cultura, por exemplo, familiar, uma ação social, por exemplo, o cara bebia muito na sua casa. Aí o cara, às vezes a família ela é muito irritada, aí todo mundo da sua família tem o costume de ser um cara irritado. Às vezes a pessoa ela tem um vício, e aí você vê a família dele, todo mundo tem um vício. Então às vezes tem uma cultura naquela família, naquela determinada situação, e aí ela acaba perpetuando de geração em geração. Que nem nos tempos, né, há anos atrás,
O que era o comum? Às vezes a pessoa nascia na roça, e aí ele trabalhava na roça durante toda a sua vida, os seus filhos, os seus netos, e ficavam naquela mesma cultura. E aí quando um pegava e falava assim, ah não, eu quero fazer uma faculdade, eu quero morar na cidade. Então é como se quebrasse, eu não sei se esse exemplo aqui tá ficando claro para vocês, mas é como se quebrasse essa cultura, e aí essa pessoa ela se deslocava para uma outra realidade. Então houve uma quebra aí. Então essa é a cultura nossa social. E na nossa espiritual também existe uma cultura. Por exemplo, quando a pessoa nasce num lar cristão, e ela conhece a Jesus o tempo todo, falando sobre Jesus, entendendo a sua palavra, entendendo todo o contexto bíblico, entendendo o sacrifício de Jesus, ela está vivendo uma cultura cristã, uma cultura onde ela está conhecendo os princípios de Deus. Porém, se em algum momento da vida dela, ela sai dessa cultura, ela prefere sair dessa rotina, desse relacionamento com Deus, ela também está quebrando essa cultura. Assim como o inverso, que nem na minha família, eu fui o primeiro a conhecer Jesus. E aí, através desse conhecimento de Jesus, eu quebrei com uma cultura que não haviam praticamente evangélicos na minha família. E aí agora o meu irmão também, minha cunhada, minha família. Então isso daí foi quebrado um vínculo. Tinha quebrado um vínculo de incredulidade, né, de frieza. E eu creio, como a Bíblia diz, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, assim como minha família. Então, o que acontece aqui? Existe sim uma maldição que pode ser perpetuada, mas também existe a intervenção por decisão própria. Estou tentando, tá, pessoal, deixar o mais claro possível. Como assim uma decisão própria? A salvação ela é individual, certo? Se a salvação é individual, então a gente tem um direito de escolha, como foi ontem, na palavra de ontem. Escolher a bênção ou a maldição, a vida ou o bem. Então nós temos o direito de escolha. Então não é porque... Seja bem-vindo, Bruno, não sei, BW Vanessa, seja bem-vinda. Então o que a gente vê aqui? Se nós olharmos para nossas decisões, a salvação é individual. Então se a nossa família, nossos familiares fosse estendido, a gente pararia de ter a nosso direito de escolha. Então isso não é real. Nós temos o direito de escolher se nós queremos a Deus, se a gente quer que aquela situação aconteça sobre a minha vida ou não. Em Provérbios diz que assim como a ave ela voa, né? Assim é uma maldição sem causa, ela não recai sobre ninguém. Então se nós estivermos alinhados com Deus, se nós tivermos confessado Jesus como nosso Senhor e Salvador, se nós renunciarmos aquilo que não vem dele, se nós realmente entendermos que nós somos filhos de Deus, então aquilo que era já foi, e a partir de agora nós vivemos para Cristo, essas maldições elas não têm poder sobre nós. Por quê? Porque nós reconhecemos isso. Só que uma coisa que nós precisamos entender, para que fique bem claro isso, nós temos um direito de escolha. Se nós temos um direito de escolha, não é o simples fato de você estar dentro de uma igreja que te faz ser salvo, assim como não é eu virei cristão, nada de ruim vai cair sobre a minha vida. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda e eu não serei atingido. Não é bem assim. Você precisa entender quais são os motivos. Autoconhecimento, pessoal, tenho falado muito sobre isso. Você precisa saber os motivos, você precisa saber o que tem na sua família. Se toda a sua família tinha câncer, um exemplo, tá, pessoal? Toda a sua família tem câncer. Você vai esperar o câncer chegar na sua vida para você repreender e pedir cura? Ou você já vai estar orando para que toda maldição seja quebrada? Porque é uma enfermidade que está acompanhando a sua família. Se todo mundo sofre de depressão na sua família, você vai precisar depender de um remédio, um psicólogo, para você rejeitar isso na sua vida e você reconhecer que você precisa disso? Não. Então se você identifica coisas na sua vida que você entende que precisa ser corrigido, então você vai interceder, vai pedir perdão.
Por que perdão? Tá? Só para ficar algumas coisas aqui que não falei, é pouco tempo, pessoal, para mim falar sobre esse tema. Por que perdão? Você conhece a história de Jó? Se você conhece ou não conhece, eu vou tentar resumir aqui em algumas palavras. Jó era um homem temente a Deus, que reconhecia Deus como seu Senhor, que amava Ele, que realmente valorizava a ser fiel. E todos os dias ele pedia perdão pelo pecado dos seus filhos. Todos os dias ele pedia perdão pelo pecado dos seus filhos. Mesmo assim, veio sobre ele tentação, problemas, tal. E aí, mesmo assim, ele permaneceu fiel, mesmo diante dessa situação. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você fala assim, não, mas eu faço tudo certinho. Mas às vezes tem algo que vem de trás, alguma situação, alguma coisa que entra no texto de Êxodo, que tem se passado de geração em geração, e aí você precisa quebrar isso na sua vida. Então, se existe alguma coisa na sua vida, na sua família, dentro do seu contexto, que é algo hereditário, algo que você identifica, que nem, por exemplo, uma família, o cara nasce com olho azul, o filho com olho azul, todo mundo nasce com olho azul. Então aquilo ali é uma hereditariedade. É natural, você vê isso de cara. Assim como tem família, você vê assim, toda família tem divórcio. Toda família tem isso. Cara, você consegue identificar isso. Então o que você vai fazer? Acabou de casar, eu vou repreender todo o divórcio. Eu vou repreender todo o mal da minha vida. Por quê? Porque eu não quero isso pra mim. Então, tem uma palavra, né, dito popular, quem cala, consente. Então, se você sabe que algo está errado, você precisa clamar. Se vocês escutaram quem estava aqui comigo ontem, eu falei a respeito que nós temos que clamar, orar, se aproximar de Deus e ter um relacionamento com Ele. Então, quando nós identificamos essas coisas, o que a gente tem que fazer? Ir até Ele e pedir para que isso venha cessar. Que essa maldição que é sem causa, ela não venha pendurar sobre a minha vida. Então, nós precisamos identificar essas coisas. Existe realmente, eu acabei entrando nesse ponto, existe aí, de modo geral, né, o que a gente tem visto, divórcio, separação, esse tipo de coisa, muitas famílias estão nessa situação. Aconteceu um negócio engraçado, eu lembrando aqui, meu filho chegou em casa, né, ele aqui e tal, aí ele pegou e falou assim, eu falei a palavra padrasto, né, aqui em casa, aí ele falou o seguinte, foi até engraçado. Todo mundo tem padrasto, fulano, todo mundo tem padrasto, só eu que tenho pai. E aí a gente achou engraçado, né, que do jeito que e coitado desse menino, ele vai ter 18 anos, eu vou falar com ele dele a vida inteira. E aí ele falou a respeito disso, ele falou que todo mundo tinha padrasto e tal. Eu sou padrasto, né, da Rafaela, mas eu considero como pai. E eu sou o pai dela. Então o que a gente faz? A gente vê realmente que coisas têm acontecido na sociedade que muitas das vezes não tem sido quebrado por falta de conhecimento, falta de maturidade, falta de dar valor realmente em quem é Deus e pagar o preço para lutar a favor da sua família, a favor dos seus sonhos, a favor dos seus propósitos. Tem pessoas ou tem famílias que elas começam algo e não conseguem terminar. Ela fala assim, não, aquela pessoa ali da minha família não conseguiu vencer nessa situação, e aí é como se todo mundo seguisse nessa mesma linha. Só que nós temos o direito de escolha. O que a gente precisa é de uma atitude. Então quando eu tenho uma atitude, quando eu tenho uma reação, quando eu tenho uma ação, as coisas podem mudar. Eu quero saber a vida da minha filha mesmo, ela sendo criança ainda, para o que aconteceu comigo não acontecer com ela. Então, Mayara, você tem poder de abençoar a sua família, né? A sua filha. Você tem o poder de abençoar. Você tem poder de instruir, porque às vezes as dificuldades que nós tivemos no passado, nós servimos de sabedoria, de conhecimento para os dias de hoje. E você precisa estar atento a tudo que estiver acontecendo ao seu derredor. E evitar realmente que consequências ruins que vieram do passado venham a acontecer. Então, orar é um fato primordial. Por quê? Porque Deus ele cuida de onde a gente não está. Então, se você
colocar sua fé diante de Deus, se você interceder, se você pagar o preço, com certeza Deus vai impedir que algo aconteça na vida dela. Só que também ela precisa ser instruída a respeito de Deus. Por quê? Para que Deus venha ouvir a sua oração da boca dela. Nem que você, eu não sei, né, que ponto que é o caso, mas que você venha pedir para ela fazer uma oração de confissão, falando assim: Deus, eu te amo, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, eu não aceito que coisas ruins aconteçam na minha vida, citar algumas delas, se for possível, e colocar diante de Deus como um arrependimento, ou um clamor em relação a algo. Por quê? Porque tem coisas que não estão no nosso controle, mas nós precisamos ter uma ação, e essa é você pagar o preço, fazer a sua parte, que tenho certeza que Deus ele vai te ouvir. A Bíblia diz que o Senhor está atento, ele não está dormindo, ele tem os olhos abertos, os seus ouvidos atentos à oração do seu justo, e a oração do justo vale muito em seus efeitos. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas deixa eu seguir aqui, qualquer coisa eu complemento. João 9, 1, 7, pessoal, fica comigo até o final. João 9 diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, olha que interessante: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Parar aqui. Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Então o que aconteceu aqui? Que realmente existe uma herança de pais para os filhos. Porque Jesus não negou a pergunta dos discípulos. Ele perguntou quem foi que pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem ele nem os seus pais, mas sim que isso aconteceu para que seja manifestada a glória de Deus. Aí o que aconteceu? Jesus pegou, fez lodo com cuspe, passou nos olhos dele, pediu para se lavar na fonte, e aí ele foi curado. Então essa foi a glória de Deus, né? Foi a obra, aquilo aconteceu para que acontecesse esse milagre. Mas o que a gente vê nesse contexto, que é o objetivo aqui? Existe sim essa hereditariedade, mas essa hereditariedade pode ser quebrada. Então mesmo que ali tivesse havido um pecado dos pais ou dos filhos, Jesus ele tem poder para quebrar qualquer maldição. Porque a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre si todas as coisas. Então se ele fez isso por nós, a Bíblia diz que ele se fez maldito para que nós possamos, na maldição da lei, para que nós possamos ter a vida eterna, para que nós possamos ser remidos através do seu sangue. Então quando nós se colocamos diante de Deus com autoridade, quando nós realmente clamamos a ele, ele pode sim quebrar qualquer maldição. Então se você identificar alguma coisa na sua vida, na sua família, ou na sua hereditariedade, ou até coisas que podem vir a acontecer por atitudes suas, eu recomendo você pedir perdão. Você se arrepender e dizer: Deus, eu não aceito que minha herança venha acontecer o que aconteceu comigo. Eu peço perdão pelos meus pecados, eu peço perdão pelas minhas atitudes, eu peço perdão de tudo aquilo que eu fiz de errado, e eu peço que o Senhor livre a minha herança, livre a minha família de todo o mal, e você realmente faça essa oração com fé, com certeza, com convicção, porque a Bíblia diz assim, que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então quando eu e você estivermos aproximando de Deus, nós precisamos crer que Ele está ouvindo. Nós precisamos ter certeza de que Ele está ouvindo. E como que eu tenho essa certeza? Através da sua fé. Então, se alimente de Deus, confie nele, se entregue a Ele, que eu tenho certeza que circunstâncias podem ser mudadas, tempos podem ser transformados, se você se posicionar. Então, se coloque diante de Deus, coloca você como parede entre o mundo e a sua família. Realmente, coloque a sua boca, que pode ser utilizada para abençoar as outras pessoas. A Vanessa, quando ela
quando Lucas era bebê, né? Ela depois foi crescendo, ela falava assim pra ele, pedia pra ele repetir. Lucas, você de novo na live. Falando, eu, Lucas, né? Nasci para a glória de Deus. Então ela repetia isso várias vezes pra ele, até hoje, na verdade. E isso por quê? Para ser declarado realmente que ele pertence a Deus, que ele é de Deus. Então nós precisamos realmente reconhecer essas coisas. Não é que são palavras mágicas, e sim por causa que estamos sendo gerado fé. Estamos fazendo decretos na vida da nossa família, que realmente tudo pode ser mudado. E eu vou estar lendo aqui o último texto, João 3,16. Sei que todo mundo sabe de cor, mas eu vou ler aqui. Pessoal, vocês estão entendendo? Se alguém quiser falar alguma coisa aí, hoje eu não vi nenhum sem filtro aí. Se alguém está entendendo, pessoal, tiver alguma coisa para comentar, fica à vontade. Eu estou encerrando já. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, entenda o que eu estou querendo dizer com esse texto aqui. Jesus não foi enviado para condenar o mundo, ou seja, ele não foi enviado para que permaneçam as maldições de Adão. Não foi enviado para que continue perpetuando o poder de Satanás, mas ele veio ao mundo para desfazer as obras do maligno e para salvar todo o povo, toda a humanidade. Então esse é o objetivo de Deus, realmente a luz veio para se refletir contra as trevas, e tudo que é onde a luz chega, as trevas se espalham. Então quando você está vivendo para Deus, quando o seu relacionamento com Ele é real e verdadeiro, com toda certeza a luz que está dentro de você, ela vai espantar todas as trevas, e a maldição que repousaria sobre a sua cabeça não vai conseguir repousar. Por quê? Porque você está fiel a Deus. Então tenha isso como objetivo. Você e eu precisamos realmente se alinhar dentro da vontade de Deus, e não tenham pecados de estimação. Eu ainda não falei isso na live. A gente tá com 3 semanas aqui, eu não usei esse termo, tá? Então você aí que é protetor dos animais, não me leva a mal o que eu vou dizer agora. Pecado é igual um gatinho bonitinho, pequenininho. Entenda o que eu vou dizer, tá, pessoal? Você pega um gatinho bonitinho, ele fica brincando, né? Aquele gatinho fica correndo pra ir pra cá, aí vai, olha que bonitinho, pulando ali com a lã. E aí o pecado... esse gatinho bonitinho. Aí o que acontece com esse pecado? Ele começa a crescer. Aí ele começa a roubar sua mistura. Aí ele começa a mexer no lixo. Aí ele começa a fazer um monte de coisa que ele não devia. E aí o que você faz? Você vai jogar o gato fora? Não, você não pode. Então o que você tem que fazer? Você não pode criar um pecadinho que ele vai aumentando e depois você não sabe o que você faz com ele. Então quando você identificar que algo é errado, não fica alimentando o pecado. Não fica alimentando. Eu sei que eu tenho gato, tenho 5 gatos em casa, pessoal. Então eu não vou matar nenhum gato, 4. Não vou matar nenhum gato. Os gatos tudo aqui em casa, bonitinho e tal. Mas é um exemplo, por quê? Porque é assim mais ou menos. Depois o pecado começa a fazer muitas coisas. Ó, Bruno, igual o meu cachorro. Então... é tudo bonitinho. E às vezes o pecado de estimação, uma mentira, uma falsidade, uma bebida, um cigarro, uma droga, um ficar, uma prostituição, são coisinhas que às vezes você fala assim, uma pornografia, um videozinho. Às vezes você vê uma coisinha pequena que você fala assim, não, isso não tem problema não. E aí eles geram uma maldição tão grande na sua vida que acaba destruindo você de dentro pra fora. O pessoal tudo rachou o bico aí, porque não é... Já falei isso várias vezes, mas aqui é a primeira. Então, pessoal, a gente precisa entender isso. A gente tem que parar de ficar adulando o pecado. Pecado é pecado. Se arrependa,
se arrependa e coloque diante de Deus e fale assim, eu não farei mais. E aí com isso, com certeza, você vai conseguir evitar que muitas maldições perpetuem na sua família. Amém? Eu espero que a pessoa que pediu esse tema venha ter conseguido aí absorver o máximo possível. Queria louvar a Deus pela sua vida. Eu vou reforçar o que eu pedi ontem. Eu não sei se o problema sou eu ou se o problema é as pessoas, mas a gente tem visto aí que a gente tem menos pessoas, né, participando das lives. Então, você que tem sido fiel comigo aí, tem tido participação comigo praticamente todos os dias. Eu queria pedir para você me ajudar, que mais pessoas estejam conosco. Eu sei que tá aqui até 00:30 não é fácil. Mas se a gente está nesse propósito aqui, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Então eu queria pedir encarecidamente que você me ajudasse a convidar outras pessoas para estar conosco, porque eu vou continuar tentando entregar o meu melhor. E se eu tenho sido falho em alguma coisa, eu queria pedir para vocês me ajudarem, me falando que eu estou errando. Porque às vezes alguma coisa aqui que tiver com algum problema, que a gente venha a estar corrigindo. Vamos orar aí pela Vanessa, tá pedindo oração. Que Deus venha trazendo paz agora no coração dela. Se tiver mais algum pedido de oração, coloca aí pra gente estar encerrando. Nós sabemos que nós servimos um Deus que pode mudar qualquer circunstância. E na segunda-feira eu já disse, né, ontem, o tema a respeito específico sobre sentimentos, eu vou falar sobre amor. Então eu queria que você usasse esse final de semana para estar convidando outras pessoas. Eu vou orar, tá, Vanessa? Fica aqui comigo. Que você estivesse usando esse final de semana para compartilhar. Tira print aí da tela e sábado e domingo esteja compartilhando aí esse print, convidando. Se alguém precisar de alguma imagem aí, me pede no direct que eu mando. Então, para que mais pessoas estejam conosco na segunda-feira, às 23h59. Amanhã temos a Rede Gadita, às 20 horas na Igreja Batista Monte Sião. Então, se você que está comigo aqui não vai em nenhuma igreja, eu queria te convidar a estar conosco, tá? 20 horas na igreja. Amém? Então, vamos estar orando pela Vanessa. E vamos orar pela Vanessa e por todos nós aqui que estão aqui conosco essa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti a vida da Vanessa. Senhor, venha ser com ela, Deus, tirar toda angústia, toda tristeza, toda mágoa, todo sentimento que não provém de Ti. Que o Senhor venha estar tocando na vida dela agora, trazendo a restauração da sua paz, restauração da sua alegria, restauração dos seus sentimentos. Repreendemos em nome de Jesus toda a opressão, toda a angústia, todo seto do maligno. Toda dúvida, toda incredulidade venha cair por terra em nome de Jesus. Que a paz que excede todo entendimento venha sobre a vida dela. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus, sobre todos nós que estamos nessa live. Que o Senhor venha nos dar descanso, trazer paz, que nós venhamos a dormir tranquilos. Que o Senhor venha abençoar o Teu povo e gerar em nossos corações a fé e a alegria de Te servir. Que toda maldição seja quebrada em nome de Jesus. Eu queria que vocês fizessem uma oração comigo. Amém? Então, conforme estiver entrando aí, eu sei que a gente tem o delay, mas eu queria que vocês orassem todos comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a minha vida. E eu rejeito toda maldição que está sobre a minha casa, sobre a minha família ou sobre a minha herança. Eu me arrependo de todo pecado ou qualquer outra coisa que eu possa ter feito, que possa ter gerado uma maldição. Eu me arrependo em nome de Jesus. E eu creio que Tu és um Deus que pode mudar qualquer circunstância. E que eu abençoo em nome de Jesus toda a minha família e toda a minha hereditariedade. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Temos 7 pessoas. Eu quero ver os 7 amém aí para mim saber que todo mundo já terminou de receber as palavras aqui. Posso entrar agora? Oi, filho. Que isso? Mostra aí. Não dá pra ver, filho. Fica pequeno. Fica. Fica. E fica ao contrário também. Ô, gente, tá escrito aqui, é porque vocês não conseguem ver, ó. Tá escrito Vida Sem Filtro.
29,59. 23. 23,59. Vem pra live todos os dias. Léo Ferro 12. Amém. Meu filho aqui é um Instagram. Instagram. Não foca. Não, é verdade, Bruno. Pessoal, quem não segue meu filho ainda, ele vai ficar muito feliz se der 100 inscritos. Lucas SZ Ferro, tá? Então, se você não segue ele ainda, faça isso que ele vai ficar muito feliz. Quando aumenta um lá, ele comemora. Então, se você não segue ele ainda, faça isso, amém? Então, Deus abençoe. Até amanhã às 20 horas na rede. E segunda-feira às 23h59. Amém? Deus abençoe. Durma com Deus. Vá com Deus. Vai com Deus! O Azaf falou: oi, Lucas. Fala um oi pro Azaf. Não, fala. Não, fala você. Fala a palavra. Azaf, você tá acordado? Manda um oi pra ele, rapaz. Oi! Amém. Deus abençoe, pessoal. O Azaf tá aí. Esse Harvey tem certeza que deseja ser seu vídeo?